Bom dia, meu povo, bom dia. Começando mais uma live, sexta-feira. Como é que passaram a semana? O assunto de hoje é o medo de crescer. Alguém aí sente esse medo? Porque eu recebo com bastante frequência. Ai, Carla, mas eu tenho medo de crescer. Eu penso em crescer e aí alguma coisa me trava. Esse é um medo que eu recebo com bastante frequência. Tanto nas lives, ó, a Raquel também diz que tem, a Mari, a Fê, morro de medo e não dar conta de administrar. Tenho medo de não crescer. Mas é um medo que eu recebo com bastante frequência, tanto quando a gente está nos bate-papo ao vivo, quanto quando eu abro caixinha de pergunta nos stories, ou até mesmo nas interações que eu recebo no direct. A Josi falou, eu tenho medo de não dar conta. Então é um medo que eu recebo com bastante frequência. Aí o que eu fiz quando eu estava pensando nos temas das lives da Superando Obstáculos? Porque eu acho que esse é um obstáculo, obviamente, que a gente precisa superar para dar conta de fazer o negócio dar certo. Eu listei aqui algumas... Então eu venho aqui com as minhas listinhas, né? Começar por aqui. Eu listei aqui... alguns tópicos que é o que eu acredito assim que podem ser o motivo do medo. Eu vou começar aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tópicos de coisas que eu identifico que possa ser o medo que possa causar o medo de crescer, né? Então é importante a gente parar para refletir se não é algum desses medos que tá nos... Eu não sei se tá aparecendo barulho no fundo, gurias, para vocês, mas enfim, eu tenho dificuldade de me concentrar quando tem muito barulho na volta. Então eu vou ter que focar bastante aqui, tá? Medo de descontrole é o primeiro. Medo do descontrole. Preocupação em perder o controle sobre todas as operações à medida que o negócio cresce. Quem é que tem medo de perder o controle? O negócio cresce, aí meu Deus, eu não vou conseguir atender a demanda, eu não vou conseguir atender o volume de atendimentos, eu vou, sabe, aquela coisa de medo de mandar pedido trocado, medo de mandar peça faltando, medo da logística desse volume de vendas. Ó, isso eu tenho, eu aprendi no curso de finanças, aprender a ter metas, já fechei a agenda desse mês com as metas. Cara, que maravilha! Olha só, começou o ano bem, né? Isso eu tenho, ó. A Rayane também diz que tem. Então, essa preocupação em perder o controle das operações tem a ver com essa coisa de se aprofundar na gestão do negócio. Lembra que eu também tenho esses medos, diz a Paula, eu recém falei o primeiro. Ela já tá assim, ó, prevendo que os próximos... Todos os medos, ou eles são irracionais, e a gente tem que acessar esse ponto do medo e trazer ele para a razão, colocar luz sobre ele, porque daí a gente identifica o quê? Alguma coisa que a gente ainda não conhece. A gente precisa estudar, porque o medo normalmente ele vem do desconhecido. Medo de crescer e todos esses tópicos que a gente vai abordar aqui, ele vem do desconhecido. Então, como eu nunca fiz isso, como eu nunca estudei sobre isso, como eu nunca vi, como eu nunca estive dentro da gestão de uma empresa e, enfim, gerenciando esse crescimento, eu tenho medo de perder o controle. Primeiro porque eu não estou estudando sobre gestão. Então, quando eu começo a gerenciar o meu negócio quando ele ainda é pequeno, porque a demanda não aumenta do dia para noite. Não é assim, num dia tu tá vendendo R$1.000 por mês, no outro dia tu já vai vender 10 mil. Essa demanda ela vai aumentando aos poucos. E aí, conforme a gente vai gerenciando esses pequenos aumentos, quando chega lá na fase da gente estar vendendo 10, 15 mil por mês, que nem tem aluna minha que já vende isso, tu já sabe como gerenciar aquilo, porque tu não vai sair do ponto
atual para este ponto desejado do dia para a noite. Então, esse medo de perder o controle, ele vai acontecer só se tu focar muito em aumentar vendas. Eu vou aprender a vender, eu vou fazer, sei lá, vou investir em tráfego pago, vou aumentar o volume de pessoas, vou fazer site, porque normalmente é a preocupação das pessoas, né? Acha que tem que fazer tudo isso primeiro. Só que aí, se tudo isso der algum resultado, né? Mesmo sem a base ali, deu uma sorte e aquilo ali realmente aumentou teu volume de vendas de uma forma inesperada, e aí tu não dá conta de produzir tudo isso e administrar tudo isso. Mas isso é um caso raro, tá, gurias? Eu tô usando isso como exemplo, mas isso é uma coisa que eu acho que é bem difícil de acontecer. Porque a pessoa que ela aumenta muito o volume de vendas sem fazer a precificação, sem gerenciar aquilo ali, sem fazer a precificação certa, e fazendo a precificação certa, tu já tem um olhar mais treinado para gestão, porque tu entende tudo que está envolvido ali naquela dinâmica. Então, esse medo de descontrole, realmente o medo nos paralisa. Hoje eu estou fazendo uma peça que nunca havia feito. Estou fazendo uma capa para bebê conforto. Eu tinha muito medo de fazer, venci o medo. Tinha muito medo de fazer uma capa para bebê conforto, porque eu nunca tinha parado para entender como é que se faz. Não tem algum produto que vocês pensam assim? Eu tinha, e logo quando eu comecei a fazer esses organizadores lúdicos, eu não sabia se eu ia dar conta. Aí fui lá, fui testando, fui, né, vendo como é que podia fazer, como é que não podia fazer, vários testes, vários testes para ver como é que ia dar certo, vários desmancha, costura, desmancha, assim, eu tinha medo com os kit berço, era uma coisa que eu tinha medo de saber fazer a capa que ficasse certinha, que não ficasse muito apertada, que não ficasse... Isso antes, né? Antes de fazer. Então, tinha várias coisas assim que antes de fazer, eu tinha medo. E eu passei por isso. Eu passei por isso há pouco tempo com alguma coisa, só deixo a minha necessaire. A minha necessaire, não sei se foi a minha necessaire ou o meu bandô. Acho que foi até o bandô. Ficava meses namorando aquele bandô e ai, que bonito esse bandô, e um dia eu vou fazer esse bandô, mas eu não sabia se eu ia dar conta de fazer a florzinha. Nunca tinha visto um gráfico daquela florzinha, só tinha visto a flor pronta, ou de crochê. E aí eu ficava só olhando a florzinha, será que eu dou conta de fazer? Será que não sei o quê? Aí, fiz como você ensina, uma peça piloto primeiro, isso aí. Eu com roupão, não sabia por onde começar. Fiz ontem e ficou lindo. Então, é exatamente essa mesma sensação quando a gente fala de controlar, de conseguir administrar a demanda conforme ela vai crescendo. Então, quando a gente estuda, quando a gente vai lá e começa a fazer, a gente vai administrando essa demanda conforme ela vai crescendo. Só que às vezes a gente já trava, a gente tem medo de aplicar um processo de vendas porque acha que já vai sair vendendo horrores imediatamente e aí não tem medo de não conseguir dar conta dessa administração. O porta-documento sintético, eu sempre sonhei, mas tinha medo de não dar conta, e não é que eu comprei uma máquina de transporte duplo, fiquei 3 meses sem ligar ela. Segunda-feira liguei e fiz o porta-documentos e ficou maravilhoso. É sobre isso. Às vezes os nossos medos são irracionais. São medos do desconhecido. Então, essa mesma lógica se aplica para esse medo de não conseguir controlar, de não conseguir, assim, de perder o controle de todas as operações por causa do crescimento do negócio. Vou participar de uma feira no sábado à noite. Posso deixar os produtos expostos em embalagens transparentes para proteger ou vai atrapalhar? Eu acho que tu pode deixar a maioria, mas deixa um pelo menos ali que a pessoa possa manusear, porque as pessoas compram muito com as mãos quando elas estão vendo produto pessoalmente. Deixa um de mostruário. Já sabe que aquele produto ali talvez seja até um investimento que tu tá fazendo. Deixa um produto ali para a pessoa ter ver acabamento interno, ter a sensação da matéria-prima ali do tecido.
A gente tem medo porque olhamos para a montanha e não por metas, por processos. Exatamente. A gente olha para o objetivo final que a gente quer alcançar, a gente já pensa, eu quero vender 10 mil por mês. Mas quando eu vender 10 mil por mês, tu não vai administrar 10 mil por mês com a mesma experiência e com a mesma mentalidade que tu tem hoje. Porque até chegar a vender 10 mil por mês, tu vai ter que construir uma jornada, né? Essa própria jornada vai te preparar para fazer a administração daqueles 10 mil por mês, entendeu? Então, se tu não viver o processo, tu nunca vai adquirir o conhecimento necessário para ter, né, a experiência que tu precisa para quando chegar lá. E aí, às vezes, as pessoas nem se permitem viver o processo porque acham que vão chegar lá com a mesma mentalidade que tem hoje. E não, a gente vai evoluindo no próprio processo, né? Então, primeiro, o medo do descontrole, que foi que eu anotei aqui. Outra coisa que eu acho que tem bastante a ver com a primeira, mas que tem alguns detalhes diferentes que eu identifiquei que pode ser o tal do medo do crescer, que é o receio de não dar conta da demanda. Ansiedade em lidar com o aumento repentino da demanda e atender às expectativas dos clientes. O que eu quero dizer com isso? A produção mesmo em si, o volume de produção, né? Então, às vezes a gente acha que a gente ainda não entendeu que o nosso sistema de produção precisa de uma rotina, precisa primeiro criar um sistema de produção, né? Então, qual é a rotina do meu negócio? Como que eu definir um portfólio de produtos, não ficar fazendo produto novo toda hora. Então, defino um portfólio, eu sei que é com aquelas peças que eu vou trabalhar, eu já tenho todas aquelas peças cronometradas. Então, conforme for aumentando o volume de produção, eu, ao mesmo tempo, tenho que ir estabelecendo um sistema que vá organizando isso. Quando eu tava com a Cultivar e eu comecei a vender, assim, terceiro mês eu vendi 10 mil reais. No quarto mês eu vendi 15 mil reais. E eu tava trabalhando sozinha. E aí, na hora eu já pensei, eu vou ter que pegar uma parte do meu dia, porque como na Cultivar eu tinha o portfólio bem montadinho, assim, nem eram produtos personalizados, eu comecei a criar um sistema para deixar todas as fraldas dos kits que eu vendia. Eu vendia muito o kit 5 peças, né? Que era toalha fralda, fralda multiuso, fralda de ombro e 2 paninhos de boca. Eu vendia muito esse kit, muito. Tinha clientes que compravam 2, 3 kits desses. Às vezes até mais. Então, eu sabia que quanto eu cortasse de fralda, eu ia... Então, eu já parava, pegava o rolo de fralda, deixava tudo cortadinho, ia deixando assim tudo dobradinho. Então, o que eu criei? Eu criei um sistema de dobras, onde eu olhasse para a dobra, eu já sabia se aquilo era toalha, se aquilo era fralda de ombro, se era multiuso, se era pano de boca, só pela contato visual. Claro que coloca etiquetinha para identificar tudo, mas só pelo contato visual, pela forma que eu dobrava, aí eu comecei a deixar flanela cortada pro cueiro, o atualhado cortado também para fazer as toalhas de banho, que aí quando entrava o pedido já agilizava ali minha produção. Então, tem coisas que a gente vai identificando no processo se a gente está atenta. Mas, é claro, a gente tem que estar vivendo esse processo, a gente tem que estar envolvida no processo, a gente tem que estar com a mentalidade alinhada, que foi o que a gente falou no primeiro dia sobre mentalidade. A gente tem que estar com a mentalidade alinhada para ir resolvendo as questões que vão aparecendo durante o processo. Porque eu não tinha pensado nisso antes. Quando eu começar, como eu vou trabalhar com coleções, eu já vou deixar tudo cortado. Foi uma necessidade que eu identifiquei durante o processo. Eu não acho que seja uma boa, tá? Eu não sei como é que é o nome, porque o nome do perfil tá... Mas, Carla, quero começar a trabalhar só com fraldas. Estou meio perdida para começar. Tenho recursos para investir.
Tem poucos recursos para não tem bordadeira. O fato de ter bordadeira ou não muda se tu fizer uma boa apresentação de produtos, tu criar coleções atraentes. Tem vários recursos do que a gente pode fazer sem bordadeira. Eu não tenho bordadeira também, tá? Mas aí o que acontece? Só fralda, eu acho que fica pouco atraente pro teu cliente. Dá pra começar, que nem eu te falei, desse kit, por exemplo, que é uma toalha fralda, e já tem até a toalha, mas começa, de repente, oferecendo esses kits, mas o bom do trabalho artesanal é que a gente pode comprar matéria-prima sob demanda. Então, daqui a pouco eu compro lá um atualhado para fazer uma toalha de banho só para poder mostrar, e dali já surge... eu compro o percal para fazer um joguinho de lençol. Eu acho que tem que ser vantajoso para o cliente comprar com a gente. Senão o cliente vai ver um outro perfil que, além das fraldas, vai vender outras coisas, e de repente para essa pessoa é mais vantagem comprar tudo junto. Então não tô dizendo que não dá para começar, porém a gente tem que ter essa visão empreendedora, sabe? Tipo, tá, tudo bem, eu vou começar só com fraldas, mas eu vou fazer umas coleções de fraldas que não tem no mercado. Não vai pesquisar perfil de outras artesãs para ver o que elas estão fazendo para tu fazer, porque vai ser mais uma a fazer a mesma coisa, entendeu? Esse é um erro muito grande. Por que eu criei o laboratório de criatividade? Para tentar a gente desbloquear essa parte criativa. Porque, gurias, o mercado tá cheio de mais do mesmo. É impressionante de ver, sabe? Tem que criar, tem que apresentar. Quer começar só com fraldas? Começa só com fraldas, mas tenha consciência de que tu vai ter que criar uns kits de fralda que não se vê em outro lugar, sabe? Umas coisas assim pra chamar atenção mesmo, pra ser bonito. Eu querendo me livrar dos bordados, muita trabalheira. Eu observo muito o que os clientes estão procurando. Eu não tenho bordadeira e faço personalizada. Eu sei que a quantidade de peças que preciso produzir, mas seria muitas. Será que seria legal tirar um tempo para isso e depois só ir repondo? Não entendi a tua pergunta. Não entendi a tua pergunta. Eu sei a quantidade de peças que preciso produzir, mas seria muitas. Tu tá calculando teu preço de venda pela tua capacidade de produção? Para começo de conversa, tá? Se tá calculando pela capacidade de produção, não entendi. Tirar um tempo para produzir, depois ir repondo na pronta entrega, tu tá falando? Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria, a gente às vezes, se pegar vender, tu vai ter que ir produzindo e vendendo e administrando. É muito complicado isso. Eu só vou fazer as peças de bebê quando eu fizer o curso de finanças. Preciso de segurança. Só não demora muito. Não demora muito para começar, sabe? Com sapatinho e babador. As fraldas com sapatinho e babador dá um bom kit. E já enche os olhos, entendeu? Porque é uma coisa que não se vê tanto no mercado, por exemplo. Meu nicho é cozinha, eu gosto das tuas dicas e adapto pro meu nicho. Planejamento e linha de produção são aliados de todas as artesãs. Claro, saber vender. Que legal, que bom saber. Bom, então o receio de não dar conta da demanda tem a ver com a gente precisa estudar sistemas. Eu preciso implementar sistemas conforme a minha demanda for aumentando. Eu preciso ir prestando atenção. Meu ateliê tem que ser organizado. Eu tenho que ter lugar para as coisas certo, sabe? Porque se o ateliê fica aquela bagunça, isso, meu Deus do céu, isso atrapalha demais a produção. Um ateliê que precisa de volume de produção tem que ser um ateliê que ele não pode ser muito fofinho. Já vou começar por aí, gurias. A gente vê os ateliês lindos, né? Mas os ateliês lindos que a gente vê é de quem tá produzindo conteúdo normalmente. Produzindo conteúdo assim,
para vender a ideia do ateliê lindo, sabe? Eu, há pouco tempo, fiz algumas mudanças aqui no meu ateliê, porque diminuiu a demanda de produção, né? Tô vivendo uma fase aqui, me reorganizando e tal. Então, consegui. Mas enquanto meu ateliê era de produção, gurias, ele tinha que ser prático. Ele não tinha que ser fofinho. Ele tinha que ter as prateleiras para deixar meus produtos todo cortado. Ele tinha que ter uma mesa que me atendesse bem. E, sabe? E eu vejo muito isso. Às vezes a gente foca em deixar o ateliê super decorado, tudo planejado e todo fofinho. Só que esse ateliê tá prático para produção. Ele tá prático para ser um espaço de produção, por mais que seja artesanal. Agora, o terceiro ponto que eu anotei aqui, pelo medo de crescer, é a dificuldade em delegar. Resistência em confiar tarefas a outras pessoas e delegar responsabilidades. Eu senti isso na minha pele, gurias. A Cultivar começou a vender, e eu entendi que eu não ia dar conta daquilo sozinha. Eu precisava delegar. E aí foi um dilema, inclusive, aquele passo, sabe? Porque eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu deixava a Cultivar crescer e evoluir, que no final acabou me gerando um burnout, porque não era o momento certo. Recém tinha me mudado para minha casa, a reforma ainda estava terminando. Teve todo um estresse, assim, de 500 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se fosse hoje, eu acho que seria diferente. Mas eu aprendi muito com aquela experiência. Por exemplo, contratar alguém para me ajudar na costura. Senhor amado, como assim? Não vai passar tudo pelas minhas mãos? E eu pensei em desistir, porque, enfim, as primeiras tentativas não deram certo. Porém, quando eu contratei a Denise sempre assiste as lives aqui, fica um beijo pra Denise. Quando eu contratei a Denise, eu comecei a treinar a Denise, e isso a gente tem que também colocar na cabeça quando a gente pensa em dar esse passo, tá? De contratar ajudantes. A gente vai passar por um período de treinamento com essa pessoa. E aí, tanto que meu esposo me perguntou se realmente eu queria crescer. Pois é. E aí, o que eu identifiquei tendo essa experiência na vida real, assim? Que eu comecei a delegar tarefas mais simples. Então, no começo, a Denise começou só fazendo os cortes das fraldas. A Denise ia adiantando os cortes das fraldas. A fralda quadriculada tá marcadinho ali. Então, aquilo eu sentia confiança de que ela ia fazer bem feito. Então ela ia fazendo os cortes das fraldas, eu continuava cortando o tecido, costurando, tudo. Aí ensinei as dobras para ela, então depois das peças prontas ela já ia dobrando. Então eu comecei a delegar coisas que eu me sentia mais confortável de delegar. Eu não saí imediatamente delegando coisas que eu me sentia desconfortável. Deixa eu ver aqui, as pessoas não fazem igual, mas precisamos ser assertivas. As pessoas não fazem igual e elas não têm obrigação de fazer igual. É nossa obrigação treinar essas pessoas para que elas façam do jeito que a gente quer que elas façam. As pessoas não vão chegar fazendo da cabeça delas o que é do jeito que a gente quer. Eu acho que falta a gente pensar que existe um período de treinamento de funcionário, que é uma coisa que a gente só vai entender quando a gente tá atenta para isso também, sabe? Quando a gente dá esse passo. E aí, gurias, eu fui delegando coisas que eu me sentia confiável. Então, a Denise cortava a fralda, a Denise fazia dobra dos produtos, a Denise separava produtos para entrega, então eu entregava o pedido para ela e ela ia separando conforme as estampas do pedido, as peças do pedido, ela deixava separado, eu conferia, eu que embalava ainda. Então, eu comecei delegando coisas que eu me sentia confortável. Aos pouquinhos, conforme eu fui pegando confiança também na Denise, e vendo que ela estava dedicada e que ela estava fazendo as coisas, né? Enfim, ela estava dedicada.
eu comecei a delegar mais coisas. Aí ela começou a fazer corte de atualhado, começou a fazer corte de flanela. Até que aos pouquinhos ela veio para a máquina e ela não saiu costurando peças inteiras. Denise, eu vou te ensinar a colocar o viés no barrado. Às vezes a Denise sentava na máquina só para colocar todos os vieses no barrado até eu pegar a segurança de que ela estava colocando o viés do jeito que eu queria que fosse, sabe? Para depois ela colocar o barrado na fralda. E assim, até que no final ela já estava produzindo sozinha todos os produtos. Só que foi um processo que foi passo a passo. Eu fui delegando devagarinho, né, para que a gente pudesse, para que eu pudesse ter confiança no trabalho dela e assim, ó, já vi artesã que treina o marido e eles fazem bonitinho, exatamente, e tem muito, não é pouco não, tem bastante já por aí. Acabam trabalhando juntos, exatamente. Por isso pensei em tirar um tempo para fazer a quantidade de peças e depois repor. Tu vai ganhar esse fôlego só no começo, porque depois desse primeiro momento é igual, tá? Então eu te digo por experiência própria. Não é que a gente vai ganhar um tempo, enfim. E o problema de produzir um volume antes é que às vezes tu vai ficar com estampa encalhada e aí tem estampa que vai vender mais que outra. Como que eu fiz para testar as estampas? Eu fiz um kit de cada, fiz foto e conforme foi saindo eu fui entendendo quais os que eu podia deixar adiantado, sabe? Que saíam mais. Outras estampas simplesmente encalharam. Imagina se eu tivesse feito vários kits. Então a gente tem primeiro que fazer testar o produto, sabe? Testar o que vai dar certo. Eu testei umas 30 estampas na Cultivar até escolher, sei lá, 14 que ficaram definitivas, sabe? Então, a gente, na prática, a teoria é outra. Por mais que a gente se organize, vai ter coisa que só no dia a dia mesmo, assim, eu posso gostar de 50 estampas e os meus clientes... Tem estampa que eu achei que ia ser, assim, o sucesso, que eu me apaixonei e saía super pouco. E tinha outras que eu nem dava muito, mas as pessoas, meu Deus do céu, se apaixonaram e eu vendia um monte, sabe? Então tem isso também, da gente ir testando estampas. E aí se tu faz um estoque antes de validar o produto mesmo, às vezes tu vai ficar com um produto encalhado. Faz o teste, então, tá? Quem sabe dê certo. Só que nesse período que tu tá produzindo tu vai ficar sem vender, como é que vai ser? Se tu tá confiante em fazer isso, vai lá e faz. Se tu já avaliou todos esses pontos aí, então toca-lhe ficha. Meu esposo trabalha fora, mas corta as fraldas e mantas R2. Isso já me poupa tempo, exatamente, muito bom. Então, sobre o medo de delegar, eu acho que tem isso também, sabe, gurias? De a gente ir se permitindo viver o processo. Então, não tenho confiança para delegar o acabamento, eu não vou delegar o acabamento direto. Eu ainda vou fazer essa parte, eu vou me permitindo e evoluindo também no processo. Eu não vou me colocar numa situação de tanto desconforto, nem para mim, nem para a pessoa que eu tô contratando ou delegando. E às vezes não é nenhuma pessoa que a gente contrata. Às vezes é delegar as tarefas domésticas para a família. Às vezes é pegar todo mundo e fazer uma lista de tarefas ali para cada um, mostrar como é que faz e aceitar que eles vão fazer do jeito deles. O importante é o resultado. Eles não têm que fazer do teu jeito, entendeu? E ficar tranquila. Às vezes é delegar tarefas domésticas para nossa família, para a gente poder se dedicar ao que a gente precisa fazer no tempo que a gente está trabalhando. Às vezes o marido vai ajudar nas horas vagas. O que eu posso delegar para ele? Que ele consiga pegar um ritmo que ele não precisa assim, tá, e agora? Tu toda hora tem que te perguntar o que ele faz. Corta isso aí com 50 centímetros. Corta isso aí com 70 centímetros. Corta isso aí com não sei... Sabe? Tu vai cortar as fraldas pra mim. Anota, faz um plano de corte bonitinho, uma ficha técnica.
Toda vez que tu for cortar fraldas é assim. Toda vez que tu for dobrar essas fraldas para eu saber depois o que é dobra desse jeito aqui. Coloca umas etiquetas, aqui tu bota isso, aqui tu bota aquilo. Então, o delegar, ele é extremamente importante quando a gente percebe que o nosso negócio está crescendo. Porque senão a gente trava tudo, tá? Ó, não caiu de novo, maravilhosa. Então, vamos lá, que senão eu não vou conseguir falar todas. Quinto já. 1, 2, 3... Não, quarto recém, não estamos nem na metade. Medo da responsabilidade financeira. Receio de gerenciar finanças mais complexas e lidar com o aumento das despesas. Então, isso pode ser um medo de crescer. Isso pode causar medo de crescer. Então, ai meu Deus, vai aumentar as despesas. Ah, eu vou ter que comprar mais matéria-prima. Aumenta o volume de vendas, às vezes começa a fazer mais sentido tu fazer compra no atacado. Mas aí tu vai entrar em contato com a Maber, o pedido mínimo é R$ 2.500. Aí tu já fica, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer um pedido de fralda de R$ 2.500. E aí, o que eu vou, não sei o quê. Tu começa a ter medo de administrar as finanças, não mais no pingadinho. E isso vem da falta de conhecimento, tá? Meu marido cortou uma vez os babadores todos tortos. Treinou ele, tu mostrou exatamente como tu queria que fizesse, ou só disse pra ele e depois não acompanhou também, né? Não, ele não fez o primeiro, tu viu se ficou bom, não, esse ficou torto, vamos ajustar o que ele tá fazendo de errado. Isso é treinar a pessoa, né? A gente acompanhar, a gente não achar que vai dizer pra pessoa que ela tem que fazer, ela já vai sair fazendo certo. Deixa eu ver aqui, ó, o marido busca material, faz entregas, ajuda a divulgar. Isso me travou mesmo, congelei porque não achava fornecedor. Olha aí, então assim, o medo da responsabilidade financeira, eu vou contratar uma ajudante, poxa, eu vou ter que, vou começar a ter responsabilidade com o salário de alguém, porque o meu salário, se eu não vendo, eu não ganho. Mas a gente já tá pensando aqui em alguém que já tá vendendo, né? Porque se tem um volume de vendas que já tá precisando de ajuda para produzir, é porque já tem ali um fluxo de caixa rolando. Se estiver com o preço certo... Naoane, estou com medo de ter que sair do meio. Minha filha, com o que tu tá vendendo por mês, eu acho que não vai demorar muito. Eu não sei nem... Tu já fez a soma de 2023? Cortar não é simples, tem que acertar o fio do tecido. Quem não conhece nada tem mais dificuldade. Exatamente. Exatamente, a gente precisa ensinar a pessoa assim, no detalhe, acompanhar as primeiras vezes que ela vai fazer. Gente, é muito chato, inclusive, voltando no assunto anterior, é muito chato ter que dizer pra pessoa, olha, aqui não ficou bom, tu vai ter que desmanchar e fazer de novo. As primeiras vezes dá um... Ai, que droga, vou ter que dizer pra pessoa que não ficou bom. Mas tem que dizer, olha, não ficou bom, aqui nós vamos ter que desmanchar, fazer de novo, tem que prestar atenção pra próxima vez. Isso aqui não pode ficar assim. Então a gente não pode dizer pra pessoa fazer e se vira. Sim, eu ultrapasso demais. A sorte que tem os recebimentos por dinheiro, aí fica apertado dentro do limite. E aí o que? Sai do MEI, que eu acho que tem que se organizar, tá? Pra isso, porque é muito complicado a gente trabalhar com esse medo de não estar fazendo as coisas certas, né? E aí vai ter que imposto, emissão de nota fiscal. E eu sei o quanto isso pode travar a gente. Por quê? Porque a gente não sabe como fazer aquilo. E a falta de conhecimento causa o medo, e algumas pessoas o medo paralisa. Eu aprendi a costurar sendo aluna da minha mãe. Imagine, ela não poupava, ela olhava cada detalhinho e manda desmanchar porque estava feio. É o nosso produto, né? Eu sempre pensava, é a etiqueta da Cultivar que vai ali. Tem que ser do jeito que eu aprove, né? E isso é função de dono de negócio. Isso é função de dono.
Então a gente, quando sai dessa identidade de operacional e passa para essa identidade de dono de negócio, aí a gente tem que assumir papéis de dono de negócio. Enfim, o medo das responsabilidades financeiras tem a ver também com a falta de educação financeira pessoal, começa aí, né? Se eu não sei cuidar das finanças da minha casa, imagina cuidar das finanças do negócio, pagando imposto, comprando no atacado, tendo que administrar. Isso pode ser um medo que trava. E esse medo vem pela falta de conhecimento, tá? Pois é. Aquelas peças eu doei, ô Aline. Eu tirei todas as etiquetinhas para não doar com a etiqueta da Cultivar, porque para não achar que porque é a minha etiqueta que tá ali, gente. Vocês nem imaginam a vontade. Eu tô só para fazer essa viagem. A nossa viagem vai durar uma semana, era para ser 10 dias, mas com que o imprevisto que aconteceu vai acabar sendo uma semana, que já vai ser maravilhoso. E depois eu vou voltar com a mente resetada, renovada, porque eu vou ficar olhando pro mar, assim, ó. Só quero sentar de frente pro mar, ficar ouvindo o barulho do mar e resetando a minha mente, para depois voltar e fazer 2024 pegar fogo. Olha a série Águias, que lá tem ouro na série Águias, tá de graça no YouTube, numa playlist lá no meu canal. Então vamos para a próxima, porque senão não vai dar tempo, porque a live vai cair, eu não falei tudo. Preocupação com a qualidade, que a gente já vinha falando um pouco sobre isso aqui, né? Temor de que o crescimento possa comprometer a qualidade dos produtos. E às vezes nem só delegando. Ai, meu Deus, que delícia, eu vou levar vocês junto comigo para viajar. E eu vou fazer live durante as viagens, gurias, porque não tem mais pausa. Não me custa nada fazer uma livezinha pra gente falar sobre vencer obstáculos. E só que aí assim, né? Terminou a live. Deus ajude que tem internet. Preocupação com a qualidade. E aqui não é nem só de delegar, é da gente mesmo fazer e perder a qualidade. A Ju faz todos os dias um monte de bolsas e todas têm a mesma qualidade. Por quê? Porque a Ju aprendeu muito bem a seguir o processo. A Ju faz o plano de corte como poucas. Ela tem lá ela pegou o plano de corte, tanto que o marido da Ju usa plano de corte pro trabalho dele também, porque ele viu ali ela fazendo. Plano de corte, tudo sai igual, tem um sistema de qualidade. E assim, só que assim, com o aumento da demanda, às vezes a gente fica com pressa de produzir, porque eu vou produzir para as encomendas e eu quero já deixar um volume de pronta entrega, e aí eu começo a apressar a minha produção, daqui a pouco... Gente, a gente não é máquina. O corte da peça conta como tempo de costurar ou posso tirar um dia só para cortar? O tempo de corte conta como tempo de produção, mas tu pode tirar um dia só para cortar também se tu tiver clareza da tua meta. Isso vai estar dentro da tua janela de produção. No final da semana tu tem que ter produzido a tua meta. Eu fazia muito isso. Na segunda-feira era o dia que eu ia fazer entregas e como eu perdia muito tempo fazendo entregas, quando eu voltava, eu pegava esse restante de tempo e ia fazer cortes, que eu só cortava que tinha que para costurar. Então, só que isso estava dentro da minha janela de produção. Só que em vez de ser assim, uma produção diária, minha meta ela meio que passava a ser semanal. Eu tinha que estar acompanhando a minha meta. Essa parte é bem demorada, chatinha de fazer. Plano de corte, precificar tudo, mas depois agiliza a vida inteira. Exatamente. Depois que está pronto, é vida. O plano de corte da Ju é surreal de maravilhoso. Ela pegou lá e ela implementou. Eu tenho, né, mensagens da Ju dizendo, Carla, assim, não tenho como te dizer o quanto plano de corte... E aí que ela me contou, né, o meu marido tá aplicando também o plano de corte lá no serviço dele, porque assim, o que isso ajuda, e eu fico tão feliz de ver, assim, que
alguém que pega aquilo e que realmente coloca em prática. Porque às vezes a pessoa não coloca metade das coisas em prática, vai pegando coisinhas, recortes assim de cada coisa e aí não vê de fato o quanto aquilo é útil e é bom e agiliza o negócio porque não fez o que tinha que fazer, sabe? Então assim, bora pôr a mão na massa. Então, a preocupação com a qualidade é também uma coisa que pode dar medo de crescer. E aí, como eu estava falando, não é nem a questão de, vou contratar um ajudante, e ajudante não vai fazer do jeito que eu quero. A gente já falou sobre como administrar isso. Às vezes é eu mesmo, né? Meu Deus, é tanta coisa para fazer que eu tenho medo de não conseguir manter a qualidade. Aí, claro, aí a gente tem que entender que a gente tem um limite de produção. Se a gente calculou tudo certinho, se a gente segue a nossa janela de produção certinho, a gente sabe qual é o nosso limite de produção. Se a gente não quer contratar ajudante, não tem problema nenhum. Eu posso viver, né, do meu salário, do meu lucro, dentro do meu limite de produção, sem problema nenhum, gurias. Só que eu tenho que ter consciência que o meu prazo de entrega daqui a pouco vai ser maior. Eu tenho que aumentar o prazo de entrega. Eu não posso me sobrecarregar de coisas que eu não vou dar conta de fazer direito. Então, aí eu aumento o prazo de entrega e fico dentro da capacidade de produção mensal que eu tenho. Então, se eu sei fazer... por que às vezes a pessoa não entende o que é a capacidade de produção mensal dela? Porque não estudou. Então, medo vem do desconhecido. Fiz uma linha usando o plano de corte, flui a mesma, mas a linha de bordados trava. Por isso que ela é mais cara. Então tá, preocupação com a qualidade também pode ser uma coisa que nos dá medo de crescer. Outra coisa que eu identifiquei, insegurança sobre a gestão de pessoas. Eu tô indo e voltando, parece, né? Mas aqui já é talvez um passo a mais, sabe? Falta de confiança em liderar uma equipe e gerenciar relacionamentos profissionais. Aqui eu tô falando do sistema funcionar, tá? Então, eu tive ajuda de produção, tive ajuda de atendimento. Dentro dessas pessoas, nem era tanta gente assim, era pouca gente, mas já tem que ter um sistema de... Como que precisa acontecer? O cliente entrou em contato, fez o pedido. Esse pedido vai para onde? Vai para uma folha de pedidos, vai para um caderno de pedidos, vai para uma planilha de pedidos. Para onde que vai esse pedido? Ele vai para um quadro de produção. Aí, da produção, o que tem que dar? O que acontecer? Eu vou... Gente do céu, como eu sou amadora. É para isso que essas lives existem. Como é que acontecia na Cultivar, tá? O cliente entrava em contato, o pedido dele ia para uma folha de pedidos que ficava numa prancheta. Essa prancheta, ela primeiro ia para uma revisão para ver o que a gente tinha pronto já daquele pedido e o que faltava produzir. Então, a gente já separava o que tinha pronto daquele pedido, já deixava marcado, já deixava identificado e mandava para a produção só marcado ali o que precisava produzir daquele pedido. Voltava da produção, a gente completava ali aquelas coisas que tinham sido feitas junto com o que já estava separado, confirmava, aí então a gente ia lá ver item por item se estava tudo certo, para poder embalar e identificar aquele produto embalado. Porque o meu medo, gurias, era... E produto faltando, e produto trocado, meu Deus do céu, eu tinha muito medo disso. E pior, assim, é que toda vez que a dona do negócio vai conferir as coisas, tem alguma coisa que não tá. Aí tu diz, meu Deus, olha aqui, tá faltando peça, não sei o que, tem que prestar atenção. Quase que teve uma vez que tava no pedido um produto, mas não tava batendo com o valor do pedido. Aí eu conferindo, porque quem conferia era sempre eu, sabe? Aí eu conferindo, não tava batendo. Aí também é questão de prestar atenção, né? Eu não só peguei a lista e fui embalar, eu conferia mesmo, conferia de conferir. E não tava batendo os produtos com o valor do pedido. Aí, né,
minha pessoa que me ajudava no atendimento foi conferir no atendimento e tinha um produto a mais ali que ela tinha colocado na lista de pedidos que eu não sei de onde que saiu. Então, ainda tem isso, né? Só que assim, até uma empresa funcionar certinho, tem todo esse tempo de tu implementar sistemas, do sistema rodar certinho, das pessoas estarem treinadas. Mas isso eu também já tô falando de um outro momento de negócio, mas eu sei que já tem pessoas que de repente já estão pensando nisso, tá? Então, se alguma vez aconteceu de mandar trocado só nas plaquinhas dos ateliê 10K, que eu mandei a placa da Josi pra Dani, da Dani pra Josi, depois elas tiveram que destrocar. Mas pedido de cliente não, graças a Deus. Mas já foi faltando coisa. Já foi pedido faltando coisa, gurias. Que foi aí que eu entendi que tudo tinha que passar pela minha conferência. Ainda não dava pra confiar que aquilo ali tava rodando certinho. Aí eu tive que enviar o que faltou e pagar o envio, né? Pedir desculpas pelo transtorno e pagar aquele envio pra completar. Então, tudo isso... Ai, Vanessa! Também tô com saudade, Vanessa. Que bom te ver por aqui. Então, Vanessa, minha mestre, minha mentora. Aqui também já foi faltando peça, mas foi uma única vez e sorte que era pertinho na cidade. Viu só? Eu tô começando o ano bem. Eu amo muito o atendimento da Malu Tecidos, é muito atencioso e bem pessoal, mas eles já enviaram quantidade errada. Pode acontecer, né? Beijo, Vanessa. Depois a gente se fala mais. Vanessa e Carla são as minhas inspirações. Feliz ano pra ti também, Vanessa. Que 2024 seja maravilhoso pra todas nós. E esse tipo de coisa pode acontecer. Tu não sabe se de repente, foi um funcionário que tá em treinamento. Enfim, né? Uma coisa acaba compensando a outra, se não for recorrente. Muitas lojas se ferram por conta disso, acabam levando processo e tudo. Sempre que tem que ter um conferente muito bom para não acontecer esse tipo de coisa, mas sempre acontece. Pois é. Então, assim, até a gente trabalhando sozinha mesmo, tem que ter, né, esse cuidado, essa conferência, né? E assim, a embalagem é uma coisa que em algum outro momento a gente vai falar sobre isso, mas a forma como o cliente recebe o produto na casa dele faz parte da experiência de vendas. Quando ele abre a embalagem, quando ele, né, aquela sensação que ele tem de ver o produto, isso ainda faz parte do nosso processo de vendas. Porque a gente não tem um espaço físico para vender, a venda é online. Então, o primeiro contato com o produto, ele ainda faz parte dessa experiência de compra que a gente está proporcionando para o cliente. Eu amo embalagens. Pois é. Então, vamos lá. Mais um ponto que eu acho... Deixa eu ver, que eu vou ter que... Ih, meu Deus do céu! Eu tenho 4 coisas para falar. Medo de ser mais visível. E aqui eu acho que tem muito, né? Apreensão em ser mais reconhecida e medo de julgamentos. Esse é um medo que a gente precisa trabalhar, gurias. Eu sou muito tímida. Eu não sei o que falar. Sei lá. Se é uma dificuldade muito, muito, muito grande, faz um curso de oratória, sabe? Investir em capacitação profissional tem disso também, da gente identificar os nossos pontos fracos e tentar buscar soluções para isso. Então, esse medo de ser mais visível pode também ter a ver, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Eu coloquei aqui outro que eu já vou falar junto, que é desafios pessoais, questões pessoais com falta de autoconfiança ou medo do desconhecido. Mas eu ainda colocaria aqui a nossa autoimagem. Né? Qual é a minha insegurança de aparecer? É porque eu acho que a minha roupa não tá boa? O que seria uma roupa que eu considero boa? Não precisa ser uma roupa toda arrumadinha, gurias. Arrumadinha precisa ser. Não precisa ser toda arrumadona. Uma camiseta bem alinhada, sei lá, se tu gosta de uma cor, botar um colarzinho, um brinquinho, o cabelo penteado. O cabelo penteado. Nem precisa estar muito maquiada, mas assim, apresentável. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente se deixa, porque trabalha em casa, vamos tirar uma foto agora? Não, pelo amor de Deus, eu não posso aparecer assim. Vou fazer um vídeo agora? Não, eu tenho que me arrumar. Eu tenho que me arrumar para fazer vídeo.
Eu tenho, toda vez que eu vou gravar anúncio, coisa, eu sou uma pessoa muito simples. Eu não tenho todo que me emperequetar toda pra fazer as coisas. Mas, gurias, eu tenho que lavar o cabelo, secar o cabelo pra ele não estar todo sujo, todo marcado, da colinha. Eu tenho que passar uma maquiagenzinha se eu não vou usar um filtro. No mínimo, uma maquiagenzinha pra parecer saudável, pra não parecer com cara de doente. O mínimo, sabe? Peso, dente, cabelo, cenário, timidez. Na verdade é bobagem, a gente consegue, tô me preparando pra isso. Algumas coisas, depende muito, não dá pra julgar que seja bobagem, a gente não sabe, né, a experiência, assim, de cada uma, como que a gente lida com as coisas. É óbvio que tu ter uma parede arrumadinha, nem que seja um cantinho só, a Fê é ótima, e a Fê se comunica bem, e a Fê já fez live aqui, maravilhosa de se comunicar. Autoimagem, deixa eu ver aqui. Autoimagem já percebi que influencia muito na produção. Não precisa estar chiquérrima, mas arrumada. Às vezes um batom, um rímel, um brinco, isso me deixa mais disposta na produção. Sabe o que eu já identifiquei? Quando eu tô produzindo, eu preciso estar com o calçado fechado. Olha, é uma coisa completamente aleatória. Mas quando assim, eu tô no ritmo de produção, eu preciso estar com um tênis no meu pé. Eu preciso estar com o calçado fechado. Eu não consigo ter ritmo de produção trabalhando de chinelo. E foi uma coisa que eu identifiquei, que se eu sei que meu dia é de produção, eu tenho que botar um calçado fechado no meu pé. E aí? Nunca trabalhem de pijama, por favor, gurias, aí, em caps look. O recado. Deixa eu falar mais 2 pontos. Resistência à mudança. Receio de adaptar-se a novas práticas e processos necessários para sustentar o crescimento. Resistência à mudança. Eu tô vendo que meu volume aqui tá aumentando. Eu poderia contratar uma ajudante, mas eu não quero ficar... Mas saiu bem gauchês agora, né? Eu não quero ficar tendo que dizer pra pessoa que ela tem que fazer de novo. Eu não quero ficar controlando se ela tá cortando direito. Eu não quero mudar, eu não quero assumir um novo papel, eu não quero assumir o desconforto desse crescimento. Então, essa resistência à mudança também pode ser o medo de crescer. Então não é um pijama, né? É uma roupinha de trabalho. Incerteza sobre a sustentabilidade, dúvidas sobre a capacidade de manter o sucesso a longo prazo. Isso pode ser um medo de crescer, da gente não conseguir manter aquele fluxo de trabalho daquele jeito. Por quê? Porque a gente não sabe implementar um sistema, porque a gente não sabe o que está fazendo. Então, às vezes, a gente pega uma demanda, um mês ali esporádico, alguma coisa que aconteceu, tem um volume muito grande de trabalho, e a gente tá trabalhando desorganizada, e a gente olha para aquilo e diz, eu não vou dar conta disso aqui. É claro que não. Tem coisa que não é sustentável. Como é que eu comecei a implementar tudo isso no meu próprio ateliê? Justamente porque eu me dei por conta que do jeito que eu fazia não ia ser sustentável. Eu tava trabalhando 14 horas por dia, costurando, fazendo todo o resto. Eu pensei, cara, eu preciso começar a organizar isso aqui, fazer a gestão direitinho, implementar sistemas, entender a minha capacidade de produção, entender meus prazos dentro da minha capacidade de produção. Eu preciso começar a organizar isso aqui, porque isso não é sustentável. Eu não ia conseguir estar trabalhando até hoje naquele ritmo lá de 2017. Então, essa questão também da gente não entender que a gente vai dando passos para ajustar e para tornar sustentável por causa da falta de conhecimento, pode nos travar também. Porque eu não quero trabalhar esse tanto a vida toda. Eu não quero, ninguém quer. Mas se for bem gerenciado e bem administrado, dá para dar conta. Só que a gente tem que se transformar em dona de um negócio. A gente tem que sentar na cadeira da dona. A gente tem que parar de ter a mentalidade só do operacional e passar a ter a mentalidade da administração daquilo, da gerência daquilo, de fazer o nosso processo funcionar, sem que tudo tenha que passar exatamente pelas nossas mãos, ou que, não, Carla, eu quero manter o meu negócio assim, que tudo passe pelas minhas mãos, então tenha consciência da tua capacidade de produção, para que tu estabeleça os teus prazos de entrega de acordo com isso.
Então, esses foram, assim, os medos que eu identifiquei. Se faltou algum, vocês voltem aqui na gravação dessa live e diz, cara, eu tenho esse medo aqui que tu não citou aí. Eu tentei listar o máximo que eu pensei, assim, né? Porque sempre aparece esse tal desse medo de crescer. Tem medo de crescer e não dá conta, tem medo de crescer. E aí acaba que eu tentei listar ali algumas travas que poderiam ser do medo de crescer. E tudo isso, gurias, todos esses medos, eu vou reforçar aqui, eles são falta de conhecimento. Para tudo isso tem jeito, porque se não tivesse, não teria aí ateliês que tem funcionários e que se saem super bem e que as pessoas estão conseguindo administrar. Me sinto insegura de postar em sites de venda como Shopee e não dar conta, não saber enviar. Eu não acho que Shopee é um bom lugar para artesanato, para começar, porque tem um preço de venda que tu não é pela... Se for botar em algum site, eu recomendaria mais o Elo7, mas para isso a gente tem que entender por quê, né? A gente pode falar isso em outro momento, mas aí é o medo da demanda, né? Não dá conta da demanda. Isso, a gente falou, não sei se assistiu a live toda, mas a gente falou sobre o medo de não dar conta da produção. Esse é um medo muito comum, mas o medo de não dar conta da produção, ele é administrado implementando sistemas de produção. Só que se eu não sei nem o que é um sistema de produção ou como um sistema de produção funcionaria numa produção artesanal, óbvio que eu vou ter medo de não dar conta da produção, entende? Que todo medo ele vem da falta de um conhecimento específico sobre alguma coisa. Então os nossos medos, se a gente começar a identificar os nossos medos como sinalizadores, a gente começa a não travar mais por causa dos nossos medos. Vou prestar atenção no que eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar conta da produção. O que eu preciso aprender com isso? Que eu preciso entender a gestão de produção. Tudo que é novo nos dá medo, tudo que é desconhecido nos dá medo, tudo que a gente nunca fez, se a gente vai fazer a primeira vez, nos dá medo. É normal isso, gurias. O medo é um mecanismo de defesa. Se eu não conheço aquilo, é natural que eu tenha medo daquilo, porque eu não sei como é que eu vou reagir diante daquilo. Só que o medo, ele é um sinalizador de alguma coisa que eu ainda não sei. Então, meu medo é de falar dos meus produtos ou de gravar vídeos. O que está causando esse medo? Meu medo é da demanda da produção. O que está causando esse medo? Meu medo é de delegar tarefas. O que está causando este medo? Se a gente for na causa e começar a trabalhar essa causa, a gente vai ver que o nosso medo vai diminuindo porque a gente vai tendo conhecimento daquilo. Então a gente tem a faca e o queijo na mão, né? É só a gente tentar trabalhar um pouco esses medos que a gente tem. Por isso essa série Superando Obstáculos, pra gente parar pra pensar um pouco nisso, né? O que tá nos impedindo? Treinadora de empreendedoras. Os coaches são maravilhosos, a maioria dos brasileiros não entendem isso. Fora do Brasil, estudar inteligência emocional faz parte do currículo. Eu passei por um processo de coach, eu já fui coachada. Não sei como é que fala. Eu já passei por um processo de coach. Quando eu fui, vou contar rapidinho. Ai, não derrubou, meu Deus do céu, acho que vai dar tempo de contar essa história. Problema de acesso, dá uma olhadinha. Depois eu vou fazer uma sequência de stories pra falar disso, mas tem o perfil @esportecarlanoronha. Manda lá que a Catarina verifica pra ti, tá? Foi coach. Quando eu fui comprar essa casa aqui, tá? Eu fiz uma proposta pro dono da casa que eu não sabia. Eu disse, o máximo que eu tenho é o não, e se ele me disser que não, eu vou ficar na mesma. Não vai me prejudicar em nada. Então eu vou fazer a tentativa. Olha os cachorros doidos de descer latindo. E aí eu fiz a proposta, ele aceitou e eu disse, meu Deus, eu agora preciso pegar o chapéu do outro lado do muro, né? Queimei minha apoio, sei lá. Aí eu fui fazer um processo de coach. Eu contratei uma coach, a gente fez um processo de 10 sessões na época. Para eu conseguir traçar um plano focada no objetivo de conseguir terminar de pagar a casa, sabe? Porque foi um desafio muito grande, assim, eu tinha, enfim, mas deu certo. Mas naquele momento eu senti necessidade de ter alguém que me empurrasse para aquilo, porque mesmo sendo determinada para conseguir as coisas, o desafio era grande, sabe?
Deu frio na barriga? Deu muito frio na barriga. Os passos mais firmes são dados com as pernas bambas. Deu frio na barriga demais, eu não sabia se eu ia dar conta. Assim, ó, eu faço cada coisa nessa vida. Mas assim, ó, eu me comprometi deixa comigo, que eu vou atrás de fazer isso aí dar certo. Todos temos que ter treinadores na vida em alguma área. Pois é, tem horas que a gente precisa de um sacode assim mesmo, sabe? Vamos lá, acorda menina! Já que eu comecei que nem Ana Maria Braga, eu vou terminar que nem Ana Maria Braga. Acorda, menina! Então é isso, gurias. Nossa última live da semana. Não dá pra fazer a live de 3 horas. Ó, o Insta não nos derrubou, o Insta já tá ficando nosso amigo de novo, viu? A Nina diz, traz o bode que depois administramos o cheiro. Bem isso que você fez. Foi bem isso mesmo, em várias situações. Enfim, a gente administra, pode deixar. Então é isso, sobre o medo de crescer, isso é uma excelente analogia. Deixa crescer, vai administrando, gurias. Não deixem os medos travar. Os medos são sinalizadores de coisas que a gente ainda precisa aprender. E se é possível aprender, por que eu não vou aprender? Claro que eu vou aprender, pode deixar pra mim. Então é isso, tenha um excelente final de semana. A gente se encontra de novo na segunda-feira e eu já vou estar de frente pro mar, se Deus quiser. Se Deus quiser, não vai acontecer outro imprevisto. Hashtag eu consigo. E a gente se encontra aí para seguir a nossa série Superando Obstáculos. Um beijo no coração e a gente se vê na segunda de novo.